Bom dia, meus amigos, saudações rubro-negras, sejam bem-vindos ao canal Michael Flá. Olha só, meus amigos, como a imprensa gaúcha está tratando o clube de regatas do Flamengo, que vem crescendo a cada ano. Os gaúchos estão assustados com o Flamengo do Tite. Eles estavam aí discutindo mais ou menos quem seria o candidato a campeão do Brasileirão 2024, Libertadores. E eles falaram que com a entrada do Tite vai ser muito mais difícil para o Internacional e o Grêmio conseguir ser campeão do Brasileirão. Eu vou colocar aqui um corte do canal GZH, já dedico os créditos, eu peço já a tua inscrição, que você deixe o seu like também, ative o teu sininho, é de graça, meus amigos, não custa nada vocês fazer isso pelo canal Michael Flá. Você fazendo isso, vocês vão ajudar bastante, então já se inscreve aí, deixa o teu like e ativa o teu sininho para vocês não perderem nada aqui deste canal. Agora, olha só o que os nossos amigos do canal GZH falaram sobre este Flamengo de 2024. A gente está começando o Campeonato Brasileiro exatamente da mesma maneira que alguns outros anos aí. A gente pode puxar para trás aí e lembrar quantos anos. Quem são os favoritos? Quase 100% vai dizer. Flamengo, Palmeiras e Atlético. A ordem depende aí do momento, né? Do técnico. E aí o que eu tava falando, Diogo, para colaborar, nos últimos 6 anos, 2018 campeão Palmeiras, 19 Flamengo, 20 Flamengo, 21 Atlético Mineiro, 22 Palmeiras, 23 Palmeiras. Só eles estão Eu acho que talvez esse ano possa ter. Claro que tem o Tite no Flamengo, né? A diferença é muito grande. O Tite, além de saber lidar com estrelas, ele chegou e convenceu os caras, olha aqui, gente. Diego Bruno Henrique é outro patamar. Se a gente se defender um pouquinho melhor, eu acho que não vai ter pra ninguém. E ele consegue fazer isso, né? Mas o problema é que o Flamengo, no ano passado, ele não ganhou nada. Ele teve um ano desportivo muito ruim. A gente até discutia aqui, né, Potter, mas e como é que vai ser se ele tiver um ano desportivo ruim? Será que não piora? Enfim, ele lucrou mais ainda. Aumentou o lucro do Flamengo, 1 bilhão e 200. Então é um descolamento. O Palmeiras tem uma outra levada, assim, é gestão, mas o Abel Ferreira e o Atlético é o mecenato, né, os caras que botam dinheiro. Mas a distância, especialmente desses dois, mas eu acho que o diferente esse ano é o Flamengo. O Flamengo, a cada ano, ele está se descolando em termos de receita, de um jeito assim que é quase assustador, é 1 bi 200. Eu lamento nessa pergunta e que o Grêmio ficam para baixo. Pois é, Diogo, mas eu lamento nessa pergunta que está sendo feita hoje, não a pergunta em si, porque ela é muito boa. Eu lamento ter tido que mudar a minha resposta. Houve um momento, que talvez de um mês atrás, em que eu colocaria, no caso do Internacional, um disputante do título. Mas o Internacional me desencorajou. Porque na primeira vez em que ele teve que ser confrontado com um momento decisivo contra um time de Série A, cujo campeonato é diferente do Inter, o do Juventude a não cair, o Inter fracassou. Aí depois na Sul-Americana ele fracassa por tratar mal os jogos da Sul-Americana, mas também dentro do campo com a atuação subpatética do último meio de semana. Então eu não tenho elementos hoje para forçar a ideia anterior de que o Internacional, com as contratações que fez, seria candidato ao título. Hoje eu não posso dizer isso. Eu vou, assim, otimista, bem-humorado, eu diria que é candidato à vaga de Libertadores como o Grêmio. Só para te ajudar, não que tu precise. Mas assim, não, é que a gente sempre fazia as vírgulas do cenário estadual, enfim. Mas assim, os nossos colegas do país inteiro falavam, olha, o Inter está montando um elenco aí para disputar título. Quer dizer, essa ideia do Inter disputando o título pelos jogadores, antes deles entrarem e ver se isso forma uma peça coletiva. Tava pelo país inteiro. Então. Guerrinha? E aí, Guerrinha? Eu acho, Gabardo, que nós temos pouca manteiga para o pão. Pouca coisa. Nós estamos baseados num regional. O regional nosso do Rio Grande do Sul, ele é fraquíssimo. Fraquíssimo. Bota aí Santa Cruz, Avenida, o próprio Brasil de Pelotas, que está numa descendente. Tira o Juventude, tira o Caxias, o resto é tudo japonês. O estadual forte é o estadual paulista. E o Palmeiras teve, na sua final, uma dificuldade contra um time que vai jogar a Série B. Por quê? Porque o Palmeiras caiu de produção.
Ontem eu vi o Palmeiras ganhar um jogo que ele saiu perdendo de 1-0 por 3-1. Contra o Liverpool do Uruguai. Isso. Lançou até um menino que fez o terceiro Estevão. gol. 16 anos. 16 anos. Se fosse aqui em Porto Alegre, principalmente no Internacional, ele estaria lá em Eldorado do Sul, dormindo. Eles não botam pra jogar. Né? E lá não, lá eles têm coragem. O jogo de Libertadores, meteu o menino lá, o menino deu resposta e tal. Eu acho que o Flamengo e o Palmeiras estão um pouco à frente. O Atlético ainda precisa provar. O Atlético foi para uma final contra o Cruzeiro, e eu prefiro dizer que foi o Cruzeiro que perdeu, não foi o Atlético que ganhou. Tanto é verdade que ontem o Cruzeiro estava ganhando um jogo pela 3-0. Como é que E cedeu um empate, quebraram quase tudo lá. Contra o Aliança da Colômbia. Eu tenho um amigo que me ligou hoje de manhã, que não vai tirar folga no final de semana aqui em Porto Alegre, o seu Asdrubal, que é dono de uma vidraçaria. Ele não vai tirar folga. Ele diz, não, eu vou trabalhar sábado de noite e domingo o dia inteiro, eu não sei o que vai acontecer. É o que está acontecendo com o Cruzeiro. Então eu vejo Flamengo e Palmeiras à frente dos outros. Eu gostaria muito de incluir a dupla Grenal, mas eu também não me sinto encorajado depois de ver o Grêmio perder para o Aspato, o Internacional não ganhar desse time varziano que jogou no meio da semana. Entendeu? Tá tudo errado, a menos que aconteça uma transformação daqui para frente. Por exemplo, no Internacional, tem que trocar o comando. O treinador perdeu a mão, não tem mais o que tirar desse time aí. E o Grêmio, se não se reforçar, o Grêmio vai sofrer muito em todas as competições que vai participar. E aí, pessoal, Potter, Munares, Alberto. Eu ontem fui questionado, boa tarde, gurizada. Fui questionado sobre isso aí, quem sobe, quem sobe, quem faz o G4 e quem Quem é desce. candidato a título, quem desce. Os candidatos a título são os 3+1, né? 3+1. E acho o Flamengo mais candidato que o Palmeiras, que é mais candidato que o Atlético. Acho que a ordem pra mim é essa. E o quarto que eu botei foi o Inter. E digo por que eu botei o Inter. Porque o Inter se preparou para ser campeão brasileiro. O Inter é o único time que o clube que eu vi no Brasil, dentro dos 20 da primeira divisão, que num momento da sua pré-temporada e do início da temporada disse, olha, estamos montando o time, temos que recuperar a hegemonia do futebol brasileiro. E gastou um monte de dinheiro para fazer isso. Não deu certo no regional, não deu certo, foi horroroso. O resultado do regional foi horroroso, o desempenho até não. A primeira fase o Inter é campeão. O que tem o Inter para não ser isso? O campeonato não começou ainda. Eu ainda acho que o jogo de amanhã, ele é um jogo que, ser vencido, aquilo que o Potter ontem falou, que foi dito a ele por um jogador, um ex-jogador, gabarito, um cara que tem o start. E o start é inexplicável. O start, que é uma boa atuação, convincente, minimiza arestas, minimiza brigas e minimiza falta de desempenho. Então, um bom início de Campeonato Brasileiro. Eu tô lembrando de outros dupla Grenal, assim, que de uma hora para outra. Eu lembro do Grêmio em 98, tudo bem que trocou de técnico. 98 ou 88? 98. Que o Celso Rotti assumiu, tu lembra? 98. Sim, 98. Tava uma draga. Perdeu pro Corinthians, quando o Celso assumiu, o time até não ganhou as primeiras e dali a pouco o Grêmio foi pras cabeças e perde pro Corinthians numa semifinal de um regulamento Mandrake, era um regulamento diferente e o Grêmio acabou sendo vítima. E pega o Inter também, o Inter do ano passado também, o Inter vinha de uma perda de campeonato, o Inter do ano passado, desculpa. Retrasado. O Inter do ano retrasado, vindo uma perda de campeonato regional. Então, e acho que o que o Inter gastou vale pelo menos antes do campeonato dizer. E não acredito no Grêmio campeão brasileiro, vou dizer agora. Não acredito no Grêmio disputando com Palmeiras, Corinthians e Atlético, ou Palmeiras, Flamengo e Atlético o Campeonato Brasileiro. Podendo chegar na Libertadores tranquilamente, mas não acredito no Grêmio campeão. E o que faz isso? Faz o Grêmio, esse desempenho da Libertadores e o Renato Portaluppi. Mesmo sendo o atual vice-campeão, o Renato não é daqueles de apostar em campeonato de pontos corridos. O campeonato é que tem que ficar a feição do Grêmio, não o Grêmio a feição do campeonato. Sim. E lá no rebaixamento eu tirei o Juventude por uma questão de torcida.
Tomara. É vontade, pronto, assumir. Muita vontade. Porque é natural, os que sobem são candidatos a cair. É natural. O Zé, É questão de orçamento eu disse aí, também. mudar Sul-Americana pro Juventude é quase título. Estreia do Juventude amanhã contra o Criciúma fora de Claro casa. que sim, concordo plenamente. Então, tô torcendo, sou papo e não boto ele nesse grupo de baixo. Eu botei o Cuiabá. Palmeiras e Flamengo têm sido não só os dois principais times do Brasil, como da América do Sul nos últimos anos, né? O Atlético conseguiu ganhar aquele Brasileirão quando começou a fazer esse investimento. Fez um investimento no primeiro ano com o São Paulo e foi terceiro colocado. O Atlético terminou 3 pontos atrás do Flamengo campeão em 2020, né? Parece que foi ruim aquela campanha, 3 pontos só atrás do campeão. E ganha depois com o Cuca. E depois daquela saída do Cuca ali em 21, não conseguiu mais achar um trabalho que funcionasse. O Cudê iniciou no passado, brigou com a direção, saiu. O Filipão no início do trabalho não rendeu. Mas eu respondi nessa enquete esses 3 times, Flamengo, Palmeiras e Atlético, pelo elenco que o Atlético tem. O Atlético tem um trabalho em começo do Milito, é difícil saber o que vai acontecer no trabalho do Milito, embora o início seja bom. Não, muito bom, né? O início é muito bom. Ele tem 100% na Libertadores e ganhou o campeonato em cima do maior rival fora de casa, não, né? Com o comando do Cruzeiro no Mineirão. E com desvantagem, né? Com desvantagem de regulamento, né? Mas agora a gente vai ter que ver, claro, como é que vai desenvolver esse trabalho do Milito, que é um treinador que fez um trabalho muito bom no Argentinos Júnior, mas era um time pequeno, que tinha como objetivo classificar para a Libertadores na Argentina. Mas é o tipo do trabalho que vira... Como é que é aquele negócio da pescaria? Não é o anzol, é a isca? Isso. Vira isca para o grande clube e diz assim, pô, se esse cara fez isso com o Argentino Júnior, imagina se eu der qualidade para ele. Né? O então, Atlético Mineiro foi nessa levada aí. O Atlético gera essa expectativa. O Palmeiras é uma certeza, né? Pelos anos de trabalho do Abel, só que o Palmeiras vai perder o Endrick. E a gente vai ter que ver o tamanho dessa perda, né? Já surgiu o Estevão. Pois é, não, é inacreditável. O Guilherme. Tá, mas ele vai perder em julho, né? Em julho, joga esse início, mas porque a Leila Pereira, porque já começou aquele zum ali de... depois que ele fez o gol lá em Wembley contra a Espanha e tal, mas de repente uma compensação, ele vai embora agora pra começar a treinar pelo menos com os companheiros, porque ele só pode jogar quando fizer 18 anos, né? E ele faz 18 anos ali em julho, justamente quando começa o meio da temporada. Mas ela já disse que não tem nada disso. O contrato que a gente fez com o Palmeiras vai jogar até julho. Então tem Endrick ainda pra dar um gap pro Palmeiras. Não tem data FIFA nesse período, né? Dona Leila. Não tem. Não tem. O Marcos Braz foi farofar com a Dona Leila. E Dona Leila disse assim, olha, se não tá bom aqui no Brasil, vai tentar enfrentar o Real Madrid. Foi de carteirinha. Dona Leila é sensacional. É a melhor administração de clube. Essa diferença. Porque assim, se a gente for olhar elenco, jogadores... O time do Flamengo, o Flamengo é melhor ainda que o Palmeiras. Claro, é uma distância. Inclusive só que nos últimos, inclusive de banco. Só que nos últimos anos a gestão do Palmeiras, claro que o Abel Ferreira faz um trabalho muito bom, mas ele tem uma estrutura por trás dele, que a Leiva é responsável por isso, que o Flamengo não tem. O Flamengo foi uma bagunça com diferentes treinadores, né? Só que o Flamengo tem dinheiro. Tem dinheiro. E esse ano tem um treinador muito capaz, o Tite, que é o melhor treinador brasileiro. Grande diferença. Que tem gestão de grupo, além de ser um cara muito bom. E assim, parece que com o Tite ele vai conseguir segurar esse elenco. E aí eu acho que a disputa entre Palmeiras e Flamengo, ela é favorável ao Flamengo por isso, que o Palmeiras vai perder o Endrick, como o Potter falou, tá entrando o Estevão, tá entrando o Luiz Guilherme, tem a capacidade ali, vai voltar o Dudu, né, que é um grande jogador. Mas assim, o Palmeiras no ano passado, a arrancada dele na reta final, ela teve muito ligada ao Endrick. Quando o Endrick entra no time no jogo da eliminação contra o Boca na semifinal da Libertadores, no segundo tempo, os 3 tempos, na Bomboneira o Boca é melhor que o Palmeiras. No primeiro tempo, no Allianz Parque, o Boca se fecha e controla o Palmeiras. O Endrick entra no segundo tempo, toma conta do jogo e só não classifica porque o Romero fez um monte de milagre. A menos que o Palmeiras na janelona agora, né, Potter? Janelona e janelinha. Na janelona, ele faça um grande investimento. A Leila Pereira, ela não tem feito... No ano passado, ela não fez esses grandes investimentos. Porque ela disse, não, agora é hora de fechar as torneiras. O Abel reclamou. A base tá boa. Aquela história do avião. Olha, tem que contratar jogador e tal. E aí, mesmo assim, ela consegue ser campeã brasileira, ela e o Abel Ferreira. Sabe onde é que está o grande mérito da Leila? Ela é temida pelo Flamengo. O Marcos Braz não farofou com ela? Ela é temida pelo Flamengo. O Flamengo não teme nada. O Flamengo quer dinheiro mais do que os outros. O Flamengo se vê como um clube europeu. Aí ela disse assim, para aí um pouquinho, vamos encarar esses caras. E ela encarou bem. E o Flamengo tem respeito por ela. Aí ela mostra toda a sua qualidade, sua condição. É que o Flamengo encantou a gente com o Jorge Jesus, né? Mas os títulos são os mesmos. Ó, pera aí. Quem ganhou 2 Libertadores recentemente? Os 2.
2 Libertadores cada um. Então ela também tem a taça que antes ela pagava. Agora ela, além de pagar, ela também comanda. O enquadramento da Mancha Verde, para mim, foi... Porque a Mancha Verde, ela é um poder, não é nem um poder paralelo, ela é um poder, às vezes, maior que o do próprio clube. É uma escola de samba e ela gigante. chegou e disse o seguinte, para quem não lembra, o que uma torcida colaborou com... O que essa torcida colaborou com o Palmeiras, para o Palmeiras chegar onde está? Chamou de criminosos os caras. Os Exatamente. líderes, né? Qual é a falta que eles fazem no estádio para o Palmeiras ganhar? E e fez assim cerca de 3 minutos arrolando coisas que a torcida acha que tem, essas torcidas acham que tem, e que elas não têm. Deu pra ver que o Flamengo realmente está assustando os clubes gaúchos, né? Os principais, que são o Internacional e o Grêmio. E pela questão aí da Copa América, vai ter realmente desfalques. E o Flamengo, na minha opinião, vai ser um dos clubes que vai ter mais desfalques em relação à Copa América. Muitos jogadores serão convocados. Na minha opinião, acho que uns 7 ou 8 do Flamengo vai para a Copa América. Então vai ser algo bem complicado mesmo. E fizeram até uma comparação aí um pouco em relação também à gestão, né, do Palmeiras com a do Flamengo. Falaram sobre a Leila Pereira. Enfim, a imprensa gaúcha está abismada com os trabalhos do Flamengo. Mas e aí, o que vocês acharam da opinião deles? Já comentam aqui embaixo, que eu quero saber já da tua opinião. E não esqueça, hein? Dá essa moral aí para o canal Michael Flá. Não custa nada você se inscrever no canal, você deixar o like e ativar o sininho para vocês não perderem o próximo vídeo que irei postar aqui no canal Michael Flá, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!